Meu nome é Marina. Não é nome de mulher que chama a atenção. É nome simples, de interior, do tipo que a mãe escolhe sem muita deliberação, porque soa bem e não dá trabalho de explicar para ninguém. Mas aprendi que nome não é destino. Destino é o que acontece com você, enquanto você está ocupada achando que tem controle sobre alguma coisa. Eu achei que tinha controle. Achei quando casei com Toninho, aos 22 anos, numa igrejinha de cidade pequena, com vestido emprestado da prima e flores do jardim da minha mãe, porque não tinha dinheiro para floricultura, mas tinha vontade suficiente para fazer tudo parecer certo mesmo assim. Achei quando construímos a casinha de 2 cômodos no fundo do terreno do pai dele, com parede de bloco, sem reboco e janela que não fechava bem no inverno, mas que tinha cortina que eu mesma costurei com tecido de feira. Achei que tinha controle quando engravidei, depois de 2 anos tentando, 2 anos de esperança mensal, que virava decepção mensal com aquela crueldade silenciosa que só quem passou por isso entende. E quando a barriga foi crescendo, eu fui ficando mais convicta de que a vida tinha finalmente decidido ser boa comigo. A vida não tinha decidido nada. Estava só esperando o momento certo para mostrar que nunca foi minha para controlar. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Toninho morreu em março. Março é mês cruel no sertão. Não é seca ainda, não é chuva de vez, é aquele entretempo traiçoeiro em que o céu promete e a terra espera, e nenhum dos dois cumpre o que o outro precisava. Ele estava trabalhando numa construção na cidade vizinha, pedreiro, como o pai, como o avô, como se profissão fosse herança de sangue no interior do Brasil. Andaime que cedeu. Queda de altura que os médicos depois disseram que não tinha tido sofrimento, que foi rápido, como se rapidez fosse consolo. Não é. Rapidez só significa que você não teve despedida. Que a última vez que viu a pessoa foi de manhã cedo, ela saindo com a marmita na mão e o chapéu torto que ele nunca aprendeu a colocar direito, e você estava com sono e respondeu o beijo pela metade porque o bebê tinha mamado de madrugada e seu corpo estava pedindo mais 1 hora, e você não sabia, como poderia saber, que aquele beijo pela metade era o último. Essa é a coisa com que vivo, o beijo pela metade. Ruth tinha 5 semanas quando o pai morreu. 5 semanas, tão nova que ainda não tinha aprendido a distinguir rostos, que chorava sem saber porquê e dormia sem saber que era bênção, que existia naquele estágio de criatura que é só necessidade e calor e leite. Completamente alheia ao fato de que o homem, que deveria ser o centro do mundo dela, tinha deixado de existir numa tarde de março, num andaime na cidade vizinha. Fiquei olhando para ela no colo na noite depois do velório. Todo mundo tinha ido embora. Vizinha, parente, aquela gente que aparece no luto com comida e boa intenção e que depois some porque luto de outra pessoa é pesado demais para carregar junto por muito tempo. Ficamos eu e Ruth no silêncio da casinha de blocos sem reboco, com a cortina que eu tinha costurado balançando pelo vento que entrava pela janela que não fechava bem. E ela dormia com aquela entrega total de recém-nascido que não sabe ainda que o mundo pode tirar as coisas sem aviso. Não chorei naquela noite. Tinha chorado tanto nos 3 dias anteriores que o corpo tinha ficado sem recurso. Os olhos ardiam mais secos. A garganta estava rouca de uma dor que não tinha mais som para fazer. Fiquei só olhando para ela, para aquela criatura pequena que respirava com aquela constância milagrosa de pulmão que ainda está aprendendo sua função, e pensei, agora somos só nós duas. E pensar isso, sentir o peso real daquelas 4 palavras, foi mais assustador do que qualquer coisa que eu tinha sentido até então. Mais do que a notícia, mais do que o velório, mais do que ver o caixão descer. Porque notícia e velório e caixão são dor aguda, doem do jeito que faca dói, com hora de começar e hora de acabar.
Mas agora somos só nós duas, é dor crônica. É a dor que fica, que está lá quando você acorda, que está lá quando você deita, que está lá no meio da noite quando o bebê chora e você levanta no automático e enquanto amamenta no escuro o silêncio do lado de lá da cama é tão físico que dói como presença, não como ausência. Ausência tem peso. Aprendi isso com Toninho. Não vou dizer que os meses seguintes foram os piores da minha vida, porque não tenho certeza de que existe hierarquia em sofrimento. Cada fase tinha seu próprio tipo de peso, sua própria textura de dor. Mas foram meses que me ensinaram coisas que eu preferia não ter aprendido. Aprendi que viúva jovem com bebê é assunto incômodo. As pessoas não sabem o que fazer com você. Você não se encaixa nas categorias disponíveis. Não é jovem solteira que vai recomeçar, não é viúva velha que viveu a vida e agora descansa na perda. Não é separada que pelo menos tem a narrativa da escolha. Você é coisa sem nome certo. E coisa sem nome certo deixa as pessoas desconfortáveis. E desconforto em gente sem muita sofisticação emocional vira julgamento porque julgamento é mais fácil de manejar do que empatia. A sogra foi a primeira. Dona Filomena, mulher de 60 e tantos anos, viúva também, mas do tipo diferente, o tipo que tem propriedade e opinião e a convicção de quem nunca foi contradita em casa, começou a mudar de tom 2 semanas depois do enterro do filho. Sutil primeiro, aquelas mudanças que você percebe, mas não consegue nominar porque não tem forma concreta, só atmosfera. O jeito que ela olhava para Ruth, com amor genuíno, isso eu via, e depois olhava para mim com aquela calculadora silenciosa nos olhos. O jeito que começou a sugerir que a casinha no fundo do terreno dela ia precisar ser usada para outra coisa quando o aluguel que Toninho pagava deixou de entrar. O jeito que as visitas das cunhadas pararam de ser visitas e viraram inspeções, os olhos delas percorrendo os cantos da casinha, avaliando o que eu tinha e o que eu não tinha, e o que eu ia precisar que elas decidissem que eu não merecia. Numa tarde de terça-feira, dia ordinário, sol de fim de tarde, Ruth dormindo no berço improvisado que Toninho tinha feito com caixote de feira e espuma cortada, Dona Filomena entrou sem bater, que era costume dela que eu tinha parado de corrigir, porque corrigir cansava mais do que valia, e disse: Marina, eu preciso que você entenda a situação. Entendi antes de ela terminar a frase. A casinha precisava ser desocupada. O terreno era dela. Toninho tinha morado ali por acordo informal de filho com mãe, e acordo informal não transfere para a viúva. Ela tinha consultado alguém, não disse quem, mas pelo tom era alguém que tinha confirmado o que ela já queria ouvir. Você é nova, ela disse, com aquele tom que usa bondade como embrulho de crueldade. Vai recomeçar. Você e a menina vão ficar bem. Fiquei olhando para ela. Tinha coisas para dizer, muitas. Sobre o que eu tinha construído naquela casinha, sobre as cortinas que eu costurei e a horta pequena que eu plantei no canto do quintal, e a tinta que eu e Toninho passamos numa tarde de sábado na parede da cozinha, aquele amarelo que ele escolheu porque disse que ia fazer a cozinha parecer que sempre tinha sol dentro. Sobre Ruth, que tinha nascido ali, que tinha passado as primeiras semanas de vida dentro daquelas paredes de bloco sem reboco. Não disse nada. Porque aprendi desde pequena, de uma mãe que também tinha aprendido da mãe dela, que tem momento em que as palavras não chegam onde precisam chegar, e gastar energia em fala que não vai ser ouvida é energia que podia estar sendo usada em outra coisa. Guardei as palavras, fui fazer as malas, voltei para a casa da minha mãe com Ruth no colo e a mala que cabia tudo o que restava da vida que eu tinha construído com Toninho. Minha mãe me recebeu sem comentário, que foi na linguagem dela a forma mais alta de amor que ela sabia oferecer. Nos primeiros dias não perguntou, não aconselhou, não encheu o silêncio com palavra desnecessária. Só fez comida,
Pegou Ruth no colo quando eu precisava dos braços livres e foi dormindo no mesmo quarto pequeno de sempre, como se nada tivesse mudado, exceto que agora éramos 3, onde antes eram 2. Mas havia mudado. A seca tinha castigado aquela região com uma crueldade que não pedia licença e não olhava para quem precisava de exceção. A roça que meu pai tinha deixado quando morreu, 5 anos antes, aquietamente, sem drama, do jeito que meu pai fazia todas as coisas, estava produzindo quase nada. Minha mãe complementava com costura que fazia para vizinhas, com um pagamento que mal cobria o que precisava cobrir. Tinha chegado com mais uma boca, 2, contando Ruth que mamava, mas que em breve ia precisar de mais do que leite. Não era solução, era adiamento de crise. E eu sabia, com aquela clareza fria que a necessidade produz, que não é coragem nem sabedoria, mas é o pensamento funcionando no modo emergência. Eu sabia que adiamento de crise não era o mesmo que resolução de crise, e que eu precisava de resolução. Foi minha mãe que ouviu primeiro. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Ruth dormia e eu tentava costurar do lado de fora, porque a luz dentro de casa estava fraca, minha mãe veio com o rosto daquele jeito que tem quando está carregando informação que não sabe se deve ou não deve entregar. Ouvi uma coisa na venda hoje, ela disse, sentando do meu lado no banco de madeira da varanda. Continuei costurando. O quê? Falaram de Sebastião Meireles. Pausa. O fazendeiro da Santa Luzia. Conhecia o nome. Todo mundo no município conhecia o nome. Fazenda grande, gado, terra que produzia mesmo na seca porque tinha poço artesiano e manejo de quem sabia o que estava fazendo. Sebastião Meireles era desses nomes que existem no interior como referência de antes de qualquer lembrança. Você cresce sabendo que existe essa fazenda, esse homem, esse peso de propriedade e história, sem que ninguém precise explicar. O que falaram? Eu perguntei, sem tirar os olhos da costura. Que ele ficou viúvo ano passado, a mulher dele morreu, minha mãe parou, e que ele está procurando alguém. Parei de costurar. Procurando alguém como? Ela me olhou com aquela combinação específica de amor materno e pragmatismo de mulher que já viveu suficiente para saber que o mundo não funciona nos termos que a gente gostaria que funcionasse. Para cuidar da casa, do filho pequeno que ficou e para ser companhia. Outra pausa. Casamento, Marina. Ele quer casar de novo. Fiquei olhando para a costura na mão. O pano amarelo que eu estava costurando era um vestidinho para Ruth. Pequeno, simples, com um botãozinho que tinha guardado de uma roupa velha porque botão bonito não se joga fora. Fiquei olhando para aquele vestidinho amarelo e pensei em tudo que ele representava. A filha que eu tinha, o dinheiro que eu não tinha, a seca que não ia parar, a casa da minha mãe que não tinha espaço nem recurso para nós duas para muito tempo mais. Pensei no beijo pela metade. Pensei que Toninho estava morto e que eu estava viva e que Ruth estava viva e que estar viva com bebê no sertão sem dinheiro e sem terra e sem marido era uma equação que precisava de solução, não de sentimento. Você sabe onde fica a fazenda? Eu perguntei. Minha mãe ficou quieta por um momento, depois disse, sei, me leva amanhã. Ela não discutiu. Não perguntou se eu tinha certeza, não listou os problemas, não fez o inventário de tudo que podia dar errado. Só acenou com a cabeça, do jeito de quem entende que tem momento em que a pessoa já decidiu, e o que ela precisa não é de conselho, mas de companhia. Fui dormir naquela noite com Ruth do lado, a respiração dela pequena e constante no escuro, e fiz o que aprendi a fazer quando a cabeça não para. Fiquei olhando para o teto e fui organizando o que eu sabia, o que eu não sabia, e o que eu precisava aceitar que estava fora do meu controle. Sabia que não amava Sebastião Meireles. Não o conhecia além do nome e da reputação de fazendeiro de terra grande. Sabia que Ruth precisava de comida, de teto, de uma mãe que não estivesse se afogando em desespero. Sabia que eu não me via como vítima. Nunca me vi,
mesmo quando tinha todo o direito, mesmo quando o chão sumiu e as pessoas me olharam como se eu fosse problema a ser resolvido por elas. Alguma coisa em mim sempre resistiu ao nome de vítima. Não por orgulho, não por negação da dor, mas porque vítima é quem para. E eu não podia parar. Ruth não me deixava parar. Não sabia o que ia encontrar na fazenda Santa Luzia. Não sabia nada sobre o homem que estava procurando esposa. Não sabia sobre a mulher que tinha morrido. Helena, que era o nome que minha mãe tinha mencionado de passagem, com aquela entonação específica de nome que carrega história, que não foi dita completamente. Não sabia sobre o quarto que ninguém podia abrir. Não sabia sobre os passos noturnos no corredor. Não sabia sobre a voz. Fechei os olhos. Amanhã ia ser o que fosse ser. Não me vejo como vítima, nunca me vi. Mesmo perdendo Toninho, mesmo sendo posta para fora pela sogra, mesmo voltando para casa da minha mãe com uma mala e um bebê, e a sensação física de que o futuro era uma parede sem porta. Mesmo assim, alguma coisa em mim que não tem nome certo. Não é coragem. Coragem é coisa que você escolhe. E isso não era escolha, era constituição. Alguma coisa dizia que a próxima coisa a fazer ainda existia. Que sempre existe próxima coisa a fazer enquanto você está respirando. Estava respirando. Ruth estava respirando. Na manhã seguinte, coloquei a filha no colo, peguei a bolsa que tinha uma troca de roupa dela e o documento do registro dela. O único bem que carregava com certeza de que era essencial. E fui com minha mãe pela estrada de terra na direção da fazenda Santa Luzia. O sol ainda estava baixo quando chegamos na porteira. Era uma porteira de madeira pesada, bem conservada, com o nome da fazenda em letras de ferro forjado no arco de cima, Santa Luzia. Por trás dela, a estrada continuava por mais uns 500 metros até a sede. Eu via o telhado de telha colonial da casa grande lá no fundo, as árvores antigas dos dois lados, formando aquela espécie de corredor de sombra que só a propriedade de geração tem, quando a árvore que o bisavô plantou já é velha o suficiente para fazer sombra para o bisneto. A porteira estava aberta. Entrei. Não porque estava sem medo. Entrei porque medo não era motivo suficiente para ficar. E porque Ruth estava no meu colo, com o rostinho voltado para o sol da manhã, piscando com aquela seriedade de bebê que ainda está aprendendo que sol é coisa normal e não ameaça. E aquela seriedade pequena e confiante dela era o único argumento que eu precisava. Continuei andando pela estrada de terra em direção à casa grande. Não sabia que estava entrando numa história que não começava comigo. Não sabia sobre Helena. Não sabia sobre o segredo que aquelas paredes guardavam há 1 ano. Ainda não. A casa grande da fazenda Santa Luzia era bonita do jeito que coisa antiga é bonita. Não pela perfeição, mas pela permanência. Paredes brancas grossas de adobe que guardavam fresco no calor do meio-dia. Janelas de madeira escura com veneziana, varanda comprida com pilares de alvenaria que sustentavam um telhado de beiral generoso, desses que foram construídos para durar mais do que quem os construiu. Tinha aquela solidez de estrutura que não foi feita para impressionar visita, mas para resistir ao tempo. E tinha resistido, pela aparência, por pelo menos 3 gerações. Fiquei parada na entrada da varanda por um momento antes de subir os degraus. Minha mãe tinha ficado na porteira. Sua ideia, não minha. E eu não tinha discutido porque ela conhecia o interior melhor do que eu, o jeito certo de fazer esse tipo de coisa. Você vai sozinha, ela tinha dito. Homem do campo respeita quem chega de pé, olho no olho. Se eu vou junto, parece que você precisa de apoio. E você não precisa. Tinha colocado a mão no meu rosto por um segundo, gesto raro dela, que não era mulher de afeto fácil, e ficado para trás. Ruth estava no colo quieta, olhando a fachada da casa com aquela atenção de bebê que processa o mundo visual com uma seriedade que adulto perdeu. Subi os degraus, bati na porta. Silêncio por um momento. O tipo de silêncio que não é vazio. É cheio de casa grande, de espaço, de eco de corredor comprido.
Depois passos. Passos pesados, lentos, de homem que não tem pressa ou que aprendeu que pressa não adianta. A porta abriu. Sebastião Meireles tinha 40 e poucos anos. Difícil precisar, porque era desses rostos que o sol e o trabalho envelhecem de um jeito que mistura as décadas. Alto, ombros largos de quem trabalhou com o corpo a vida toda, mesmo tendo terra suficiente para não precisar, cabelo escuro com entradas largas nas têmporas, barba por fazer de uns 3 dias. Olhos castanhos escuros que me olharam com uma avaliação direta que não era grosseria. Era jeito de homem do campo que aprendeu que tempo é escasso e que rodeio desperdiça tempo. Me olhou. Olhou para Ruth. Voltou para mim. Você é a Marina? Ele perguntou. Então ele já sabia do meu nome. Notícia no interior viaja, eu sabia. Mas saber e sentir são coisas diferentes. E sentir que meu nome tinha chegado antes de mim naquela varanda me deu uma sensação estranha que não era desconforto exatamente. Era consciência de que a situação era maior do que eu tinha calculado. Sou, eu disse, Marina Souza. Ele ficou me olhando por um segundo que durou mais do que um segundo. Não com julgamento, com aquela avaliação silenciosa de quem está tentando ler alguma coisa que não está escrito em lugar visível. Entre, ele disse, e abriu a porta mais. A sala da casa grande tinha o ar das coisas que foram arrumadas por mão de mulher e que desde que essa mão desapareceu foram sendo lentamente negligenciadas por mão de homem que não sabe ou não consegue manter o que a outra pessoa construiu. Não estava suja, estava desorientada. Como se os objetos tivessem perdido o propósito que alguém tinha dado a eles e estivessem existindo no espaço sem saber bem porquê. Um vaso sem flor no aparador. Uma toalha de mesa com bordado bonito, mas com uma dobra errada que ninguém tinha corrigido. Livros numa estante que tinham sido organizados com cuidado e que alguém tinha remexido sem reorganizar depois. E nas paredes, os retratos. Não era um retrato, eram vários. Em tamanhos diferentes, em molduras diferentes, distribuídos pela sala e pelo corredor que eu podia ver pela porta aberta. Uma mulher. A mesma mulher em todas, em idades diferentes, em momentos diferentes, mas sempre a mesma. Cabelo escuro comprido, olhos claros que a fotografia não conseguia definir se eram verdes ou castanhos claros. Um sorriso que tinha aquela qualidade específica de sorriso de pessoa que não está sorrindo para foto, mas que foi fotografada no meio de um sorriso verdadeiro. Helena. Não precisava que ninguém me dissesse. Eu sabia. Sebastião me levou até a mesa da cozinha, grande de madeira maciça, com marcas de uso de anos, e colocou café sem perguntar se eu queria, que no interior é cortesia, não imposição. Se sentou do lado oposto com aquele jeito de homem que vai dizer coisa direta e está só organizando por onde começar. Ruth ficou no meu colo, quieta, olhando para o homem com aquela fixidez de bebê que não tem filtro social. Você sabe por que está aqui, ele disse. Não era pergunta. Sei. Então deixa eu ser honesto antes de qualquer outra coisa. Colocou as mãos na mesa. Mãos grandes, com calo, com a terra do sertão entranhada em lugares que sabão não chega. Não estou procurando amor. Já tive. Estou procurando alguém que cuide desta casa, do meu filho, e que seja tratada com respeito em troca. Comida, teto, segurança para você e para a menina. É o que posso oferecer. Olhei para ele. É honesto, eu disse. Eu sei que não é o que mulher jovem sonha. Algo passou pelo rosto dele. Não era desconforto, era uma coisa mais funda, mais antiga, que ele controlou antes de chegar completamente à superfície. Mas é o que tenho. E eu tenho uma filha de 4 meses, nenhuma renda e uma seca que não vai acabar este ano. Segurei o olhar dele. Também não estou aqui por sonho. Estou aqui por Ruth. Ele ficou me olhando por um momento. Então, pela primeira vez, algo no rosto dele se moveu numa direção que não era avaliação, era reconhecimento, de alguém que entendeu o que estava ouvindo de verdade. Como ela se chama? Ele perguntou, olhando para minha filha. Ruth.
Ele olhou para ela por um momento com uma expressão que eu não consegui ler completamente. Tinha perda nela. Isso eu via, mas tinha também alguma coisa mais suave, mais presente. Como se olhar para a criança pequena fosse coisa que ele precisava e temia ao mesmo tempo. Meu filho se chama Mateus, ele disse. Tem 2 anos, está dormindo agora. Fez uma pausa. Perdeu a mãe quando tinha 1. Fiquei quieta. 2 anos. 1 ano sem mãe. Um menino que não vai lembrar do rosto dela a não ser pelas fotografias nas paredes, que vai crescer sabendo que existiu uma mulher chamada Helena, que era sua mãe, mas sem ter a memória viva do que isso significava. Conhecia esse tipo de perda por outro ângulo. Ruth não ia lembrar do pai. Ia crescer sabendo que existiu um homem chamado Toninho que morreu num andaime em março, mas sem a memória do peso dos braços dele, do cheiro, da voz. Perda por ausência de memória é diferente de perda por memória que existe, mas não é menor. Quando você quer uma resposta? Eu perguntei. Agora, se você tiver. Olhei para o café que ele tinha servido. Olhei para as paredes da cozinha. Também tinha um retrato ali, menor, numa moldura simples na parede perto da janela. Helena de vestido claro, de pé no terreiro da fazenda, com uma criança de colo que devia ser Mateus recém-nascido. Ela olhava direto para a câmera, com aqueles olhos claros e aquele sorriso que chegou no meio. Olhei para Ruth no meu colo. Ela tinha fechado os olhos. O calor da cozinha, o cheiro de café, o cansaço de bebê que acordou cedo, tudo tinha convergido para o sono com aquela eficiência que só recém-nascido tende a pagar sem aviso. Pequena, dependente, completamente confiante de que eu ia resolver. Aceito, eu disse. Sebastião me mostrou a casa naquela mesma tarde. Era grande do jeito que casa de fazenda antiga é grande. Não planejada para ser grande, mas crescida ao longo de anos de geração, que foi acrescentando cômodo conforme precisava, de forma que o resultado final era uma planta que fazia sentido interno, mas que de fora parecia ter sido construída por pessoas diferentes, em épocas diferentes, que era exatamente o que tinha acontecido. Sala, cozinha grande, despensa com mantimento que me fez engolir em seco pela abundância que eu não via há meses. 4 quartos no corredor principal. O dele no fundo, o de Mateus no meio, um que seria meu com Ruth e um quarto no fim do corredor, antes da dobra que levava para o banheiro, que tinha a porta fechada. Não só fechada, trancada. A chave não estava na fechadura, e havia algo na posição da porta, no modo como ela estava mais encaixada no batente do que as outras, que dizia que aquela posição não era temporária. Parei na frente dela. Sebastião percebeu que eu tinha parado. Ficou parado também, um passo à minha frente, com as costas para mim. Esse quarto está fechado, ele disse. A voz tinha mudado. Não muito. Não de forma que alguém que não estivesse prestando atenção notaria. Mas eu estava prestando. Tinha ficado mais plana, mais cuidadosa, como voz de pessoa que está dizendo frase que ensaiou. Era o quarto de Helena. Não entro lá desde que ela morreu. Peço que você também não. Virei para ele. Seu rosto estava de perfil. Não chegou a me encarar quando disse aquilo. Olhava para a parede do corredor com aquela expressão de antes. A que eu tinha visto na cozinha, que era mais funda do que tristeza comum. Tudo bem, eu disse, porque era o que havia para dizer. Ele acenou com a cabeça e continuou mostrando a casa, mas eu fiquei olhando para a porta por um segundo a mais. Não havia corrente, não havia cadeado. Só fechadura comum, chave ausente e aquele silêncio específico que existe do lado de lá de porta que foi fechada com intenção, como se o espaço soubesse que estava sendo guardado e respeitasse isso. Continuei acompanhando Sebastião, mas a porta ficou na cabeça. Mateus acordou no fim da tarde. Ouvi primeiro um choro pequeno que veio do quarto dele, aquele choro de criança que acabou de acordar e está avaliando se o mundo do lado de fora do sonho vale o esforço de estar completamente nele. Sebastião foi até lá antes de mim, naturalmente, e quando voltou para o corredor, trazia o menino no colo. 2 anos, cabelo escuro igual ao pai, mas os olhos
Os olhos eram claros, os mesmos olhos das fotografias nas paredes. Os olhos de Helena, vivendo no rosto do filho com aquela continuidade silenciosa que biologia produz e que não pede permissão a ninguém. Mateus me olhou com aquela seriedade de criança pequena diante de coisa nova, avaliativa, sem filtro, completamente honesta. Olhou para Ruth, que eu segurava, que tinha acordado também com o choro dele. Ficou olhando para ela por um bom tempo. Então estendeu o dedo indicador na direção dela com aquele gesto específico de criança que ainda está aprendendo que apontar não é sempre bem-vindo, mas que ainda não aprendeu a se importar com isso. Neném, ele disse, com a voz grave e séria de 2 anos aplicados em observação. É, eu disse. Chama Ruth. Ele considerou essa informação por um momento. Depois voltou a olhar para ela com o mesmo dedo estendido, como se a nomeação tivesse confirmado alguma hipótese que ele já tinha. Sebastião me olhou por cima da cabeça do filho, um olhar breve, quase imperceptível, e eu vi nele a mesma coisa que eu provavelmente estava mostrando no meu, que aquilo era complicado, que nenhum dos dois sabia exatamente o que estava fazendo e que as crianças no nosso colo tinham uma clareza sobre o mundo que a gente tinha perdido em algum ponto do caminho. O jantar foi silencioso. Sebastião cozinhava com a competência de homem que aprendeu por necessidade. Não com prazer, não com criatividade, mas com eficiência. Feijão, arroz, carne de charque que estava na despensa, farinha, comida de sertão, comida de sustento, do tipo que não pede elogio e não espera. Comi com Ruth no colo, como tinha feito nos últimos 4 meses. O equilíbrio de segurar bebê e garfo, ao mesmo tempo que se torna segunda natureza, mais rápido do que você imagina. Mateus comeu do lado do pai, com aquela concentração de 2 anos em processo de aprender que colher é ferramenta, não brinquedo. Ninguém falou muito, mas não era o silêncio ruim. Era o silêncio de pessoas que não se conhecem ainda e que estão sendo honestas sobre isso em vez de fingir intimidade que não existe. Aprendi a respeitar silêncio honesto. É melhor do que conversa falsa. Depois do jantar, Sebastião levou Mateus para o banho e eu fui para o quarto que seria meu. Simples, limpo, com cama de solteiro e colchão bom, e uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde havia um pé de manga velho que a luz da lua recortava contra o céu escuro do sertão. Coloquei Ruth no centro da cama, cercada de travesseiro, como eu tinha aprendido a fazer, e fiquei sentada na beira olhando para ela. Tinha comido, tinha onde dormir. Tinha teto que não ia cair, e paredes que guardavam fresco, e uma despensa com mantimento suficiente. Era o que eu tinha vindo buscar, era o que Ruth precisava. Então por que eu estava sentada na beira daquela cama ouvindo a casa ao redor e sentindo aquela coisa no fundo da barriga que não era gratidão, não era alívio, era outra coisa. Aquela antena que a gente tem e que aprende a ignorar, mas que quando apita de verdade, apita de um jeito que não dá para confundir com ansiedade comum. A casa estava quieta. Sebastião tinha se recolhido. Mateus tinha dormido. Ruth respirava com aquela constância milagrosa dela. Me deitei, fechei os olhos. 3 horas da manhã. Não sei como sei que eram 3 horas, mas sei, tem uma qualidade de silêncio que só existe nesse horário, uma densidade que o resto da madrugada não tem. Alguma coisa me acordou. Fiquei parada de olhos abertos no escuro, ouvindo. Passos no corredor, lentos, arrastados, como alguém que caminha com esforço ou com cuidado deliberado de não fazer barulho, mas que, paradoxalmente, o cuidado excessivo tornava mais audível e não menos. Vieram de uma direção, do fundo do corredor, onde estava o quarto trancado, e foram na outra, devagar, passando pela minha porta. Fiquei imóvel. Passei pelo inventário rápido de explicação racional. Sebastião levantando para beber água. Mateus acordando no meio da noite. A madeira velha da casa se acomodando, que casas antigas fazem e que a gente sempre interpreta como passo, porque o cérebro é treinado para reconhecer padrão humano antes de qualquer outra coisa. Os passos pararam.
Pausa longa, densa, do lado de fora da minha porta. E então, tão baixo que eu não teria certeza de ter ouvido se não fosse pela forma como meu corpo inteiro ficou parado, como se a certeza estivesse no músculo antes de chegar na cabeça. Uma voz, feminina, suave, próxima demais para ser da rua, próxima demais para ser de outro quarto, do lado de fora da minha porta. Disse meu nome, Marina, só isso. Uma vez, com uma inflexão que não era ameaça, não era maldade. Era, e eu sabia que isso não fazia sentido, que meu cérebro estava exausto e meu sistema nervoso estava sobrecarregado de meses de luto e medo e mudança. Era pedido, como quem pede ajuda. Ruth não acordou. Fiquei deitada de costas no escuro com os olhos abertos e o coração na garganta até o amanhecer, que demorou mais do que qualquer amanhecer que eu já esperei na vida. Quando o sol entrou pela janela e o pé de manga lá fora virou sombra no chão do quintal e a fazenda começou a fazer os sons de fazenda que acorda, gado longe, passarinho, o barulho do fogão na cozinha que devia ser Sebastião. Me levantei. Peguei Ruth. Fui até o espelho pequeno que havia na parede. Me olhei. Mesma Marina de sempre. Olhos cansados. Cabelo solto do trançado da noite. Rosto de mulher que não dormiu, mas que estava de pé. Perguntei para mim mesma, em silêncio, com o rosto no espelho. O que foi aquilo? Não tive resposta. Mas sabia, com aquela certeza que não é racional e que por isso é mais difícil de ignorar do que certeza racional, que não tinha sido a madeira da casa, e que a noite seguinte ia chegar. De manhã, a fazenda Santa Luzia era outra coisa. A luz do sol entrava pelas venezianas em faixas largas que cortavam o corredor de lado a lado. Os pássaros faziam barulho no pé de manga do quintal. O cheiro de café e de lenha queimando vinha da cozinha com aquela honestidade de cheiro de manhã de interior que não tem equivalente em nenhum outro lugar do mundo. De manhã, a casa era só casa. Velha, sólida, um pouco melancólica com seus retratos nas paredes e seus objetos fora do lugar. Mas casa. Coisa construída por mão humana para abrigar vida humana. De manhã, era fácil acreditar que a noite anterior tinha sido cansaço, que a voz tinha sido sonho, ou madeira, ou vento pelo batente mal vedado da janela do quarto. Fui para a cozinha com Ruth no colo e Sebastião estava lá de costas, mexendo numa panela com aquela concentração fechada de homem que cozinha por função e não por prazer. Mateus estava no chão com 2 carrinhos de plástico vermelho desbotado, empurrando um contra o outro com aquela seriedade absoluta de 2 anos aplicados em brincadeira que é, nessa fase, a coisa mais séria do mundo. "Bom dia", eu disse. Sebastião se virou, me olhou. Um olhar rápido, avaliativo, como se estivesse verificando alguma coisa. "Dormiu?", ele perguntou. A pergunta era simples. Mas havia nela uma qualidade que não era simples, uma atenção específica, como de quem pergunta, sabendo que a resposta pode ser complicada. "Não muito", eu disse. Verdade sem detalhe. Ele acenou com a cabeça e voltou para a panela. Não perguntou por quê, que foi quando eu soube que ele sabia. Não falei sobre a noite naquele dia. Não porque tivesse medo de parecer louca. Embora esse pensamento também existisse, honestamente, porque mulher que chega numa fazenda estranha e na primeira noite já ouve vozes, é história que não termina bem em nenhuma versão. Não falei, porque estava observando. Aprendi com Toninho, que era homem de poucas palavras, mas de gestos que diziam muito, e que eu tinha aprendido a ler ao longo de 5 anos de casamento. Que tem informação que a pessoa não entrega com palavra, mas entrega com comportamento. E comportamento você lê se ficar quieta o suficiente. Fiquei quieta. Observei Sebastião naquele primeiro dia inteiro. Observei como ele se movia pela casa, com aquela desenvoltura específica de quem conhece cada canto, cada rangido de assoalho, cada porta que precisa de força extra para fechar. Mas havia lugares onde ele desacelerava. O corredor principal, especificamente. Ele passava por ele quando precisava, rápido, sem olhar para os lados.
Nunca ficava parado no corredor. Nunca encostava na parede do corredor, como se o corredor fosse espaço de transição obrigatória e não de permanência. E o quarto trancado. Ele não passou na frente dele uma vez sequer durante todo o dia. Quando precisava ir para o fundo da casa, tomava o caminho mais longo, pela varanda dos fundos, que dava mais trabalho, mas evitava aquela porta. Não era coincidência, era esquiva. Observei também as coisas da casa, os detalhes que Helena tinha deixado e que Sebastião não tinha mudado nem guardado. Não era só os retratos, era o bordado na almofada do sofá da sala. Iniciais HM, no ponto de cruz azul marinho, feito com aquela atenção que bordado exige e que não se dá para coisa que não importa. Era o caderno de receitas na prateleira da cozinha, com letra de mulher na capa. Receitas. Helena. Era o vaso de cerâmica na janela da sala que tinha terra seca dentro. Uma planta que tinha morrido, mas que ninguém tinha tirado, como se tirar fosse admitir que tinha morrido de vez. Cada coisa dessas era escolha de quem estava deixando ficar. Cada coisa dessas era Sebastião dizendo, sem palavras, que não tinha conseguido fazer aquele último gesto de arrumar o que ela tinha deixado, porque arrumar seria algum tipo de conclusão que ele ainda não estava pronto para fazer. Entendi isso. Não precisei que ele explicasse porque eu conhecia essa arquitetura de luto por dentro. O jeito que a gente preserva as coisas da pessoa, como se preservar fosse manter uma presença que já foi. O casaco do Toninho ainda estava no gancho da casinha de bloco quando eu saí. Eu mesma não tinha tirado. Minha sogra tinha tirado depois, provavelmente. Mas enquanto eu estava lá, eu deixei. Porque tirar era passo que eu não conseguia dar ainda. Sebastião tinha deixado uma casa inteira. Foi no segundo dia que Sebastião falou. Não de manhã, de tarde, quando o sol estava baixo e Mateus dormia e Ruth dormia, e a fazenda tinha aquela quietude de fim de tarde que é diferente da quietude da noite, mais dourada, menos densa. Eu estava na varanda da frente com o caderno de receitas de Helena no colo. Tinha pedido para Sebastião se podia usar, e ele tinha ficado olhando para o caderno por um segundo antes de dizer sim, com aquela voz que dizia que era ao mesmo tempo necessário e difícil. Sebastião veio, sentou na cadeira de madeira do lado e ficou um tempo olhando para o terreiro antes de falar. Você ouviu alguma coisa ontem à noite? Ele disse. Não era pergunta. Olhei para ele. Ele continuava olhando para o terreiro, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos, com aquela postura de homem que está prestes a dizer coisa que carrega há tempo e que o peso está ficando grande demais para carregar sem contar. Sim, eu disse. Simplesmente. Ele ficou quieto por um momento. Passos no corredor, ele disse. E uma voz. Confirmei sem falar. Ele me olhou de lado, brevemente, e vi no olhar dele algo que reconheci. Alívio. O alívio específico de quem contou para outra pessoa alguma coisa que ficou sozinho sabendo por tempo demais. Acontece comigo desde que ela morreu, ele disse. Todo mês tem uma noite, às vezes duas. Olhou de volta para o terreiro. Sempre o mesmo. Os passos vindo do quarto dela, parando no corredor e depois a voz. A voz diz seu nome, eu disse. Diz o meu também. Pausa. Mas não só o nome, às vezes diz outra coisa. Esperei. Ele respirou fundo. Aquela respiração de quem está se preparando para dizer coisa que não é fácil de colocar em palavra, porque carrega mais do que palavra consegue carregar. Ela diz, você prometeu, ele disse. O silêncio que veio depois tinha textura própria. O sol continuava baixando. Um boi mugiu longe nos pastos. Ruth devia estar acordando no quarto porque ouviu o começo do choro dela. Aquele choro de bebê que ainda está avaliando se precisa chorar de verdade ou se é só verificação. E me levantei, mas Sebastião levantou junto e disse baixo, fica, eu ouço. E foi. Fiquei na varanda com o caderno de receitas de Helena no colo e aquelas palavras no ar. Você prometeu. Sebastião voltou 10 minutos depois com Ruth no colo. Não tinha experiência recente com bebê.
Isso era visível pela posição levemente insegura dos braços, pela atenção excessiva que ele dedicava a segurar a cabeça dela, que já estava firme, mas que ele segurava como se não estivesse. Mas Ruth estava quieta no colo dele, olhando para o rosto dele com aquela seriedade dela de quem está catalogando informação. Sentou de volta na cadeira. Me devolveu ela. Ficamos em silêncio por um momento. "O que você prometeu?" Eu perguntei. Não era minha pergunta para fazer. Eu sabia disso. Tinha chegado havia 2 dias, não conhecia esse homem, não tinha direito sobre sua história interna. Mas a noite anterior existia. A voz que disse meu nome existia. E eu ia dormir naquela casa com minha filha. E informação sobre o que estava acontecendo naquela casa não era curiosidade, era necessidade. Ele não pareceu se incomodar com a pergunta. Ficou olhando para o terreiro por um tempo. Então começou a falar com aquela voz plana de quem aprendeu a contar uma coisa dolorosa de forma organizada, porque já precisou contá-la para si mesmo muitas vezes antes de conseguir contá-la para outra pessoa. Helena tinha adoecido há 18 meses. Não de repente, devagar, daquele jeito traiçoeiro que algumas doenças têm, começando com cansaço que parecia normal, e febre que ia e voltava, e uma tosse seca que ficou menos seca com o tempo. Ele tinha atribuído ao calor, ao trabalho, aquela lista de explicações razoáveis que a gente usa quando não quer que seja o que é. Ela me pediu para ir ao médico da cidade, ele disse, na segunda semana. Ela sabia que estava pior do que eu queria admitir. Não foi. Não imediatamente. Deixou passar mais uma semana porque tinha negócio com gado para resolver, porque a estrada estava ruim com a chuva, porque ela parecia estar melhorando um pouco e ele tinha se convencido de que estava melhorando de verdade. Quando foi, a pneumonia tinha virado complicação que o médico da cidade não conseguia tratar. Encaminhou para a cidade maior. Sebastião foi com ela, com Mateus de 1 ano no banco traseiro, pela estrada que tinha postergado porque não era hora. Helena morreu no hospital 3 dias depois. Última noite, quando ela ainda conseguia falar, tinha olhado para ele e dito, "Você prometeu que ia cuidar de mim." Depois tinha fechado os olhos. Sebastião ficou em silêncio quando terminou. Mateus gritou alguma coisa do quarto. Não era choro, era a voz de 2 anos testando o alcance do próprio volume, que crianças dessa idade fazem sem nenhum motivo específico, além de descobrir que a voz existe. Ela não disse para machucar, eu disse por fim. "As últimas palavras." Ele me olhou. Não. A voz dele tinha uma qualidade que não era concordância nem discordância. Era de homem que considerou isso antes e que ainda não tinha conseguido acreditar nisso completamente. Pessoa que está morrendo e ainda consegue falar, está usando o que sobrou de força com intenção. Escolhi as palavras com cuidado, não por estratégia, mas porque era o que eu acreditava. Ela não estava acusando. Estava lembrando você de algo que importava para ela, que você tinha prometido cuidar, que ela importava. Ele ficou me olhando por um tempo longo. Não disse que eu estava certa, mas algo no rosto dele, na testa, no jeito que os ombros estavam e que mudaram levemente. Alguma coisa afrouxou um grau. Naquela noite os passos voltaram. Esperava eles. Fiquei acordada esperando, não de medo paralisante, mas de atenção deliberada. A diferença entre deixar a coisa chegar enquanto você está vulnerável e ficar acordada para encontrá-la de frente. Eram 3 e pouco da manhã quando começaram. Do fundo do corredor, como antes. Lentos, arrastados, com aquela qualidade de som que era difícil de localizar, precisamente porque parecia vir de dentro das paredes, tanto quanto de cima do assoalho. Vieram passando pelo quarto de Mateus, pela minha porta, continuaram até o fim do corredor e pararam. Silêncio. Então a voz, mas dessa vez não disse só meu nome. Disse, Marina. O quarto. Fiquei imóvel na cama, com Ruth respirando do lado, olhando para o teto escuro. O quarto trancado, o quarto de Helena. Levantei devagar.
Não sei o que me fez levantar. Não era coragem, que é coisa que você escolhe. E aquilo não era escolha, era alguma coisa mais instintiva, mais parecida com a sensação de que ficar deitada era o que não devia ser feito, que havia uma ação necessária e que ela estava do lado de fora da minha porta. Abri a porta. O corredor estava escuro, com a única luz sendo a que entrava pela janela do banheiro no fundo. Luar, fraco, suficiente para ver as formas, mas não os detalhes. Não havia ninguém. Naturalmente, racionalmente, não havia ninguém, mas havia alguma coisa no ar do corredor que era diferente, uma temperatura, talvez, ou uma qualidade de silêncio que não era igual ao silêncio do meu quarto, como se o corredor estivesse mais acordado do que devia estar às 3 da manhã. Andei até o quarto trancado, parei na frente da porta, coloquei a mão na madeira, estava fria. Não fria de temperatura de quarto fechado, fria de um jeito diferente, mais localizado, como se a madeira especificamente daquela porta estivesse alguns graus abaixo do resto da casa. Helena, eu disse em voz baixa. Não sei por que disse. Saiu. Silêncio. Então, do outro lado da porta, um som, leve, único, como algo sendo movido sobre superfície de madeira. Objeto pequeno, deslizando alguns centímetros. Tirei a mão da porta. Fui de volta para o quarto. Deitei. Fiquei olhando para o teto até o sol nascer. De manhã, quando Sebastião foi fazer café e Mateus acordou com aquela voz de 2 anos anunciando ao mundo que estava acordado, eu fui até o corredor. Do lado de fora da porta trancada, no assoalho, havia uma chave. Não estava lá na noite anterior. Eu teria visto. Tinha passado por ali, tinha parado, tinha colocado a mão na porta. Não havia chave no assoalho. Agora havia. Peguei. Era chave velha, de metal escurecido pelo tempo, do tipo que fechaduras antigas usam. Cabia na fechadura daquela porta. Eu sabia, sem precisar tentar, com aquela certeza que às vezes o corpo tem antes da lógica. Fechei a mão em volta dela. Fui para a cozinha, onde Sebastião estava de costas para o fogão. Sebastião, eu disse. Ele se virou, abri a mão, mostrei a chave. O rosto dele mudou. Não de surpresa exatamente. Era outra coisa. Era o rosto de quem está vendo acontecer alguma coisa que esperava e temia, ao mesmo tempo há 1 ano inteiro. E que agora que estava acontecendo, não sabia se era alívio ou se era o começo de algo que ia exigir mais dele do que estava pronto para dar. Ficou olhando para a chave na minha mão por um longo momento. Onde você achou? Ele perguntou. A voz estava plana demais. O tipo de plano que exige esforço. No assoalho, em frente ao quarto. Outro silêncio. Eu procurei essa chave por 1 ano, ele disse. Depois que ela morreu, vasculhei a casa inteira. Olhou para mim. Não estava em lugar nenhum. A chave estava fria na minha palma. Mateus entrou na cozinha, arrastando um dos carrinhos vermelhos pelo chão, com o barulho específico de plástico em assoalho de madeira, que é uma das coisas mais ordinárias e mais reconfortantes do mundo. Painho café, ele disse com a autoridade de 2 anos que não conhece ainda a diferença entre pedido e ordem. Sebastião olhou para o filho, depois olhou de volta para mim. Esta noite, ele disse, baixo. A gente abre. O dia passou devagar. Tem dias assim. Dias em que o tempo parece ter consciência do que está esperando no fim dele e decide fazer você esperar junto, hora por hora, com aquela lentidão deliberada de coisa que sabe que tem poder sobre você. O sol não desceu mais rápido. Os afazeres da fazenda não encurtaram o dia. Mateus brincou, Ruth mamou e dormiu e mamou de novo. Sebastião foi até o pasto verificar o gado com aquele passo de quem precisa de movimento para não ficar parado demais com os próprios pensamentos. Eu fiquei na cozinha com o caderno de receitas de Helena. Não para cozinhar, para ler. Era caderno de mulher que cozinhava com atenção. Não só receita, mas anotação ao lado de receita. O tipo de comentário que você escreve para si mesma porque sabe que vai precisar lembrar. Mateus não gosta de coentro, tirar da versão dele. Sebastião prefere menos sal do que a receita pede. Ele não fala, mas eu noto. Esta geleia ficou melhor com manga do quintal do que com manga de feira. Guardar essa informação.
Aquelas anotações me chegaram de um jeito que não esperava. Helena não era fantasma naquele caderno, era mulher. Mulher que observava as preferências do marido e do filho e anotava em margem de receita porque era o jeito dela de cuidar. Silencioso, específico, sem precisar que ninguém percebesse que estava fazendo. O tipo de cuidado que só aparece na ausência, quando a pessoa que cuidava vai embora e as coisas deixam de estar do jeito certo e ninguém sabe explicar por quê, só sabe que mudou. Eu conhecia esse tipo de cuidado. Tinha feito por Toninho durante 5 anos sem saber que estava fazendo. Só soube quando ele morreu e eu continuei fazendo os gestos, colocando o café mais forte porque ele gostava mais forte, deixando o lado direito da cama para ele por hábito, comprando biscoito de polvilho que só ele comia e percebendo que estava fazendo essas coisas para ninguém. Fechei o caderno. A chave estava no bolso do meu vestido. Tinha ficado lá o dia inteiro. Eu a sentia, o peso pequeno e frio dela, a presença constante de coisa que precisava ser resolvida. Sebastião voltou do pasto antes do sol baixar. Entrou pela cozinha, bebeu água, ficou parado, olhando pela janela por um momento com aquela expressão fechada dele que eu estava aprendendo a ler. Não como frieza, mas como o homem que processa as coisas por dentro antes de deixar qualquer coisa aparecer por fora. Perguntei se queria café. Disse que sim. Fiz. Ficamos sentados à mesa com o café enquanto Mateus dormia e Ruth dormia, e a fazenda ia ficando quieta com o fim da tarde. "Você tem medo?" Ele perguntou de repente. Pensei antes de responder, não para encontrar resposta estratégica, mas porque era pergunta honesta que merecia resposta honesta. "Tenho", eu disse, mas não do tipo que paralisa. É mais o medo de não entender o que está acontecendo do que medo do que está acontecendo em si. Ele me olhou. "Tem diferença?" "Tem. Coisa que você não entende parece maior do que é. Quando você entende, mesmo que seja coisa difícil, mesmo que seja coisa dolorosa, ela fica do tamanho real. E tamanho real dá para lidar." Sebastião ficou quieto por um momento. Tomou o café. "Ela era assim", ele disse, baixo, quase para si mesmo. Não precisei perguntar quem. "Como assim?" eu disse, igualmente baixo. Direta, sem rodeio com as coisas que importavam. Uma pausa. Eu demorei para aprender a fazer o mesmo. Quando aprendi, parou. Recomeçou. Quando aprendi, já estava quase tarde. O quase pendurou no ar entre nós, como coisa que não precisava de complemento. Quase tarde, mas tarde o suficiente. Às 10 da noite, as crianças dormiam fundo e a fazenda estava no silêncio completo do interior. Aquele silêncio que a cidade nunca tem, cheio de coisa pequena, mas sem barulho humano, sem motor, sem vizinho, só o sertão fazendo os sons que faz quando os humanos param de fazer os deles. Sebastião apareceu na porta do meu quarto. Não entrou. Ficou na soleira. Aquele detalhe que me disse que era homem, que respeitava espaço, que sabia a diferença entre porta aberta e convite, que não assumia. "Está pronta?" ele perguntou. Peguei a chave do bolso. Fomos pelo corredor os dois, sem acender a luz principal. Havia um abajur no corredor que Sebastião acendeu, luz baixa e amarela, que criava mais sombra do que claridade, mas que era suficiente. Suficiente para ver a porta do quarto de Helena ao fundo, com aquela presença que portas trancadas têm quando você sabe que há algo do outro lado que importa. Paramos na frente dela. Sebastião ficou imóvel por um momento, olhando para a porta com aquele jeito dele de processar por dentro primeiro. Pude ver, mesmo com a luz baixa, mesmo de lado, o que aquela porta custava para ele. O jeito que a mandíbula ficou mais firme, o jeito que os ombros subiram levemente e depois desceram com a respiração deliberada de quem está se preparando. Estendi a chave para ele. Ele olhou para ela na minha mão. "Você abre", ele disse. Voz quieta, plana. Não perguntei por quê. Entendi. Havia coisas que eram demais para fazer com a própria mão. Não por covardia, mas porque a mão carregava memória demais, e memória demais paralisa o gesto.
Eu era pessoa nova naquela casa. Minha mão não carregava o peso que a dele carregava. Coloquei a chave na fechadura, girei. A fechadura abriu com um clique que, no silêncio do corredor, pareceu mais alto do que era. Empurrei a porta. O quarto de Helena cheirava a tempo parado. Não era cheiro ruim. Era cheiro de espaço fechado por muitos meses, aquela mistura de madeira e tecido e ar que não circula, que existe em lugar que foi selado. Mas havia outro cheiro embaixo desse, mais sutil, que eu só identifiquei depois de um momento parada na entrada. Perfume, floral, leve, do tipo que fica impregnado em tecido quando é usado por anos. O perfume de uma pessoa específica que os objetos guardam muito depois que a pessoa foi. Sebastião não entrou imediatamente. Ficou na soleira como tinha ficado na porta do meu quarto. Na fronteira, não dentro nem fora, como se precisasse de um momento para se situar antes de atravessar. Eu entrei. Era quarto de mulher que tinha gosto. Não gasto excessivo, mas escolha deliberada. Colcha bordada à mão na cama, as mesmas iniciais HM que estavam na almofada da sala. Uma escrivaninha pequena encostada na parede com livros organizados por tamanho, hábito de quem tem sistema próprio para as próprias coisas. Um espelho de moldura de madeira entalhada que devia ter sido de família. Cortinas de algodão branco com bordado na barra que deixavam ver o quintal escuro lá fora. E em cima da escrivaninha, uma caixinha. Madeira clara, pequena, do tamanho de coisa que guarda carta ou documento ou alguma coisa que importa o suficiente para ser guardada com cuidado. Me aproximei. Sebastião, eu disse. Ele finalmente entrou. Ficou parado no centro do quarto, olhando ao redor, com aquela expressão que eu só consigo descrever como reconhecimento doloroso. O rosto de quem está vendo de novo o lugar que amou e perdeu o direito de frequentar pela culpa que carrega. Seus olhos foram até a caixinha na escrivaninha, e eu vi claramente, sem margem para interpretação, que ele a reconhecia. O que é? Eu perguntei. Ele demorou para responder. Ela guardava cartas nessa caixa. Ele disse por fim. Cartas que escrevia para mim quando estava brava ou quando tinha coisa que não conseguia dizer em voz alta. Não entregava sempre. Às vezes, só escrevia e guardava. Disse uma vez que era o jeito dela de dizer as coisas sem brigar. Olhei para a caixa. Olhei para ele. Você não sabia que estava aqui? Não entrei nesse quarto desde o dia que voltei do hospital com Mateus. Voz plana, cuidadosa. Não consegui. Fiz o gesto com a cabeça na direção da caixa. Uma pergunta sem palavras. Ele ficou olhando por um segundo. Então acenou. Peguei a caixa. Abri. Havia cartas dentro, dobradas, algumas com envelope, algumas não, com datas escritas no canto em letra de Helena que eu já reconhecia do caderno de receitas. Havia muitas. Cartas de anos, dava para ver pela variação do papel, do tom de amarelamento, da tinta que ia de mais fresca a mais desbotada. E, em cima de tudo, a mais recente pela aparência do papel, dobrada em 3, sem envelope, com data de 2 semanas antes de Helena morrer. Peguei essa, olhei para Sebastião, ele assentiu de novo, com aquele assentimento de quem está dando permissão que custa. Dobrei. Li em silêncio primeiro. E o que havia naquela carta me chegou devagar, linha por linha, com o peso de coisa que foi escrita por alguém que sabia que estava ficando sem tempo e que tinha escolhido usar o tempo que restava para dizer o que precisava ser dito. Depois li em voz alta para ele, porque era o que a carta pedia, não com essas palavras, mas havia nela uma qualidade de coisa escrita para ser ouvida, não só lida, como se Helena soubesse que ele precisaria de outra voz para receber aquilo. Sebastião, sei que você está com medo de me perder. Vejo no jeito que você finge que vai ficar tudo bem, quando os dois sabemos que pode não ficar. Você sempre foi assim. Guarda o medo para dentro e mostra força para fora. E eu sempre soube a diferença mesmo quando você achava que não sabia. Não estou escrevendo para reclamar da demora em me levar ao médico. Já passei raiva por isso. Já chorei por isso. E agora estou do outro lado dessa raiva. E o que vejo é que você demorou, porque teve medo de confirmar o que estava sentindo. E medo não é maldade. Medo é humano. Você
é humano. O que eu preciso que você saiba, e que estou escrevendo porque não sei se vou conseguir dizer em voz alta, sem chorar e sem fazer você sentir pior do que já se sente, é que a promessa que você fez quando a gente casou não quebrou. Você prometeu cuidar de mim e você cuidou por 8 anos de um jeito que eu nunca tive antes. A demora de 2 semanas não apaga 8 anos, mas tem uma promessa que eu preciso que você cumpra agora. Uma que você ainda pode cumprir. Cuida do Mateus, não da forma que você cuida quando está se culpando, não de longe, não com o coração pela metade, porque a outra metade está presa em algum lugar que não existe mais. De perto, com presença, do jeito que você sabe fazer quando não está carregando peso demais. E quando você estiver pronto, não agora, não amanhã, mas quando estiver, deixa entrar. Deixa alguém entrar, não por mim, não para me substituir, porque isso não existe, mas por você e por ele. Você é bom homem, Sebastião. Ruim homem não carrega culpa desse tamanho. Com o amor que ainda tenho e que não vai a lugar nenhum. Helena, dobrei a carta. O quarto estava em silêncio. Sebastião estava de pé, no centro do quarto, de costas para mim, com a cabeça levemente baixa. Os ombros, aqueles ombros largos que carregavam fazenda e gado e culpa há 1 ano, estavam diferente. Não curvados de derrota, abaixados de outra coisa, do tipo de abaixar que acontece quando o peso que você estava segurando com força demais é finalmente colocado no chão, e os músculos que estavam tensos começam a entender que podem soltar. Não fiz nada por um tempo. Fiquei parada com a carta na mão e deixei o silêncio ser o que precisava ser, porque aprendi que tem momento em que a coisa mais respeitosa que você pode fazer por uma pessoa é não preencher o espaço dela com a sua presença. Depois de um tempo, não sei quanto, Sebastião se virou. Os olhos estavam vermelhos nas bordas. Não tinha chorado, ou tinha começado e segurado, que dava no mesmo resultado externo, mas que por dentro era esforço completamente diferente. O rosto estava diferente do que eu tinha visto nos dias anteriores. Havia algo nele que se parecia com o rosto de homem que estava começando, muito devagar, a colocar coisa no lugar onde ela precisava estar. Obrigado, ele disse, voz baixa, um pouco rouca. Coloquei a carta de volta na caixa, coloquei a caixa na escrivaninha. Ela escreveu para você, eu disse. Eu só li. Fui em direção à porta. Marina! A voz dele me parou. Me virei. Ele estava me olhando com aquela expressão que eu ainda estava aprendendo a ler. Direta, sem rodeio, mas com alguma coisa embaixo que era mais complexa do que a superfície. Você perguntou outro dia o que eu tinha prometido. Fez uma pausa. Agora você sabe que era mais do que eu achava. Fiquei olhando para ele. Era, eu disse. Ele acenou com a cabeça. Olhou para o quarto ao redor, para a colcha bordada, para os livros organizados, para o espelho de moldura entalhada, para o perfume que ainda estava no ar. Olhou com aquele olhar de quem está vendo de verdade pela primeira vez, depois de muito tempo, fingindo que conseguia não ver. Vou deixar o quarto aberto, ele disse. Não dá para continuar trancando. Saí para o corredor. Enquanto caminhava de volta para o meu quarto, algo mudou na casa. Não fisicamente. As paredes eram as mesmas, o assoalho rangia nos mesmos lugares, a luz baixa do abajur do corredor criava as mesmas sombras. Mas havia uma qualidade diferente no ar, uma leveza que não estava lá antes, como quando você estava num cômodo com janela fechada por tempo demais e alguém finalmente abre e o ar novo entra e você percebe pelo contraste como o ar estava pesado antes. A casa estava respirando diferente. Entrei no quarto, me deitei do lado de Ruth, fechei os olhos. E pela primeira vez, desde que tinha chegado à fazenda Santa Luzia, pela primeira vez em muitos meses, honestamente, desde antes de março e do andaime e do beijo pela metade, dormi de uma vez, sem acordar no meio, sem esperar som que não devia existir. Silêncio limpo, inteiro. De manhã,
Mateus entrou no corredor com os 2 carrinhos vermelhos e o barulho de plástico em assoalho de madeira, que era a coisa mais ordinária e mais real do mundo. E a porta do quarto de Helena estava aberta. Depois daquela noite, a fazenda mudou. Não de repente, não de forma que você pudesse apontar e dizer: aqui foi o antes, aqui foi o depois. Foi gradual, como todas as mudanças que são reais, chegando devagar, em camadas, do jeito que claridade chega quando o sol está subindo, e você não consegue identificar o momento exato em que deixou de ser escuro e virou dia. Só percebe quando já é dia. Os passos no corredor pararam. Não na noite seguinte à abertura do quarto, nessa noite ainda o vi uma última vez, leve, breve, como coisa que estava se despedindo em vez de chegando. Foram até a porta do quarto de Helena, que estava aberta, e pararam ali. E a voz, se foi voz, se foi vento, se foi o que quer que fosse que eu tinha ouvido nas noites anteriores, não disse meu nome dessa vez. Disse obrigada. Ou eu precisava que tivesse dito, e o cérebro, exausto de meses de luto e medo e mudança, construiu o que precisava construir. Não sei, não preciso saber. O que sei é que depois daquela noite, o corredor ficou quieto. A temperatura da casa ficou igual em todos os cômodos, e o quarto de Helena, que Sebastião tinha dito que ia deixar aberto e que deixou, foi se tornando parte da casa de um jeito diferente do que era quando estava trancado. Trancado era a presença pesada, coisa que existia com força porque estava sendo reprimida. Aberto era só quarto. Quarto com colcha bordada e livros organizados e cheiro de perfume que foi ficando mais suave com o tempo, como o perfume fica quando o ar circula. Helena não foi embora. Não é assim que funciona. Pessoas que amamos não vão embora. Ficam nas coisas que tocaram, nas escolhas que fizeram, nos filhos que deixaram. Mas saiu do estado de não resolvido. E não resolvido tem um peso que resolvido não tem. Sebastião mudou também. Não dramaticamente. Não foi homem que um dia estava fechado e no outro estava aberto. Que não é como gente funciona. Gente muda devagar e com recaída. E com dias piores entremeados nos melhores. Mas mudou. A primeira coisa que notei foi com Mateus. Antes, nos primeiros dias, naquilo que eu tinha conseguido observar, Sebastião cuidava do filho com competência e com distância. Alimentava, banhava, levava para o quarto na hora certa, respondia quando chamado. Fazia tudo o que pai precisa fazer. Mas havia um vidro fino entre eles. Não de desamor, de proteção. Como o homem que amava demais e que tinha aprendido que amar demais e perder dói de um jeito que ele não sabia se sobreviveria de novo. Então mantinha a distância de quem está com medo de se aproximar completamente de algo que pode ser tirado. Na semana depois do quarto, vi Sebastião sentar no chão da sala com Mateus. No chão, com os 2 carrinhos vermelhos, empurrando um contra o outro com aquela seriedade de 2 anos que Mateus empregava na tarefa. E Sebastião acompanhando com uma atenção que não era de pai cumprindo obrigação, era de homem que estava presente de verdade no chão, com o filho, sem estar com a cabeça em outro lugar. Mateus riu. Aquela gargalhada de criança que é um dos sons mais inteiros que existem, sem reserva, sem autoconsciência, só alegria pura de estar com o pai no chão com os carrinhos. Fiquei na porta da cozinha, olhando por um momento que não era meu. Fui fazer café. A segunda coisa que mudou foi comigo. Não com Sebastião, comigo. Com a dinâmica entre nós, que é coisa diferente. Nos primeiros dias, tínhamos sido 2 estranhos num acordo prático, circulando pela mesma casa com aquela polidez cuidadosa de pessoas que não se conhecem e que estão tentando não invadir o espaço um do outro. Ele respeitava o meu espaço, eu respeitava o dele. Era funcional, era o que o acordo pedia. Mas depois do quarto, havia alguma coisa que mudou na textura do espaço entre nós. Não sei nomear precisamente. Era como se a casa tivesse ficado menor, não fisicamente, mas na distância que existia entre 2 pontos humanos dentro dela. Como se a coisa que tínhamos feito juntos naquela noite, que não era pouca coisa,
Abrir porta trancada por um ano e ler carta de mulher morta em voz alta para homem que carregava a culpa dessa mulher há um ano não é pouca coisa. Tivesse criado um tipo de conhecimento mútuo que não existe sem experiência compartilhada. Você pode viver com uma pessoa por anos sem criar esse conhecimento. Nós o tínhamos criado em 4 dias. Começamos a conversar de verdade. Não sobre a noite, não sobre Helena, não sobre os passos e a voz e a chave que apareceu no assoalho. Esse assunto ficou onde estava, resolvido o suficiente para não precisar ser desenterrado toda hora. Conversamos sobre outras coisas. Sobre a fazenda, ele me explicava o funcionamento, o gado, a rotina, com a paciência de quem está ensinando alguém que quer aprender e não alguém que está sendo obrigado a ouvir. Sobre Mateus, o temperamento dele, o que gostava, o que tinha medo, as particularidades que só quem convive descobre. Sobre Ruth, que Sebastião observava com aquele olhar que eu tinha notado desde o começo, que misturava ternura genuína com alguma coisa mais complexa, mais antiga. Numa tarde perguntei: "Você olha para ela de um jeito que parece que está pensando em outra coisa", eu disse. Direta, sem rodeio, porque tinha aprendido que com ele direteza funcionava melhor do que rodeio. Ele ficou quieto por um momento. "Helena perdeu um bebê", ele disse. "Antes de Mateus, com 7 meses de gravidez." Pausa. "Menina." Fiquei quieta. "Nunca deu nome." Ele continuou. "Ela não quis. Disse que dar nome e perder era demais. Mas eu via o jeito que ela olhava para a criança pequena depois disso." Olhou para Ruth, que dormia no meu colo. "Ruth tem a mesma idade que ela teria tido." Não disse nada por um momento. Então disse: "Você pode pegar ela se quiser." Ele me olhou. "Quando ela acordar", eu disse, "pode pegar no colo. Não precisa olhar de longe." Sebastião ficou me olhando por um tempo, com aquela expressão que eu estava aprendendo a ler, como o rosto dele, quando estava sendo pego de surpresa por gentileza. Como se gentileza fosse coisa que ele tinha desaprendido a esperar e que, quando chegava, levava um segundo a mais para processar. "Tudo bem?" ele perguntou, com aquela voz de quem está verificando se a permissão é real. "Tudo bem." Quando Ruth acordou naquela tarde, Sebastião a pegou no colo com aquela cautela dele de mão grande, com coisa pequena. Ela o olhou com a seriedade dela, aquele olhar de quem está catalogando o rosto novo, e então fez o que Ruth fazia com o rosto novo, que ela estava decidindo se aprovava. Agarrou o dedo indicador dele com os dedos pequenos e não soltou. Sebastião ficou imóvel por um segundo. Depois algo no rosto dele afrouxou completamente, não a expressão controlada que ele usava com o mundo, mas o que estava embaixo dela, o que existe em pessoa quando a guarda finalmente vai totalmente embora. Ficou segurando ela por 1 hora. Não falou nada. Não precisava. Num sábado de tarde, 3 semanas depois da minha chegada, Sebastião me chamou até o escritório da fazenda. Escritório era cômodo pequeno, com mesa de madeira, prateleira de documento e aquele cheiro específico de papel velho e couro que escritório de fazenda de interior tem. Ele estava sentado atrás da mesa com um papel na frente, caneta na mão, com aquele jeito de homem que preparou o que vai dizer, mas que na hora ainda está verificando se a ordem está certa. Me sentei na cadeira do lado oposto. "Quero falar sobre a situação", ele disse. Direto, como era o jeito dele. "Qual parte dela?" eu disse. "A parte que não está resolvida." Ele juntou as mãos em cima da mesa. "Você veio aqui por acordo. Teto, comida, segurança. Você cumpriu o que combinou. Cuida da casa, cuida do Mateus, faz sua parte." Uma pausa. "Mas acordo era o que tinha no começo. Não sei se ainda é o que faz sentido." Fiquei olhando para ele. "O que você está dizendo?" eu perguntei. "Não com medo, com atenção. Estou dizendo que você merece mais do que acordo." Ele sustentou o olhar. Esse detalhe eu notei que ele não desviou, que disse o que tinha a dizer olhando nos meus olhos como homem que aprendeu que verdade precisa ser dita de frente. "Não estou pedindo que você sinta o que não sente. Não estou pedindo que você esqueça o marido que perdeu ou que finja que essa situação é o que você teria escolhido se tivesse escolha.
Mas estou dizendo que da minha parte, parou, recomeçou. Da minha parte, o que comecei a sentir não é só a obrigação de acordo. O escritório estava quieto. Pela janela pequena via um pedaço do terreiro, a sombra do pé de manga, uma galinha passando com aquela indiferença nobre que galinha tem. Pensei em Toninho, não com a dor aguda de antes, com aquela dor mais suave que as coisas vão ficando quando o tempo passa e você vai aprendendo a carregar o peso de uma forma que não esmaga. Pensei no beijo pela metade. Pensei nas cortinas amarelas que eu tinha costurado e que a sogra tinha provavelmente tirado. Pensei em tudo que tinha sido e que não ia voltar a ser, porque o mundo não funciona com volta, só com frente. Pensei em Ruth, em Mateus, com os carrinhos vermelhos no chão, em Sebastião segurando minha filha por 1 hora no silêncio da tarde, sem precisar de palavra nenhuma. Eu também não sinto só obrigação, eu disse por fim. Ele ficou quieto, esperando. Não o tipo de espera ansiosa, o tipo de espera de homem que fez o que tinha a fazer e agora deixa a coisa ser o que for. Mas preciso ser honesta, continuei. O que sinto agora não é o que senti por Toninho. É diferente, mais quieto, mais cauteloso, do tipo que não sabe ainda o tamanho que pode ter. Olhei para ele. Não sei se vai crescer no que você está esperando que cresça. Não posso prometer isso. Não estou pedindo promessa, ele disse imediatamente. Já aprendi o que promessa exige. Uma pausa com aquela referência não dita que os dois entendíamos. Estou pedindo só que você não vá. Fiquei olhando para ele. Não porque preciso de alguém para cuidar da casa, ele continuou. Porque você é a primeira coisa em 1 ano que fez esta casa parecer que tem futuro além de mim e do Mateus. Era coisa grande demais para fingir que não era coisa grande. Era também honesta. E honestidade, aprendi, é a única moeda que vale alguma coisa quando tudo mais desmorona. Não estou indo, eu disse. Sebastião ficou quieto por um momento. Então, acenou com a cabeça. Aquele gesto dele de confirmar informação recebida, que de outro homem poderia parecer frio, mas que dele eu tinha aprendido a ler como forma de receber coisa importante, sem deixar a emoção invadir antes de ele processar. Levantei para ir. Parei na porta. Sebastião, ele me olhou. Helena tinha razão sobre você. Segurei o olhar dele. Ruim homem não carrega culpa desse tamanho. Fui embora antes de ver o rosto dele mudar. Mas ouvi, enquanto caminhava pelo corredor, com o assoalho rangendo nos lugares de sempre, um som baixo que podia ter sido qualquer coisa e que eu escolhi acreditar que era homem que finalmente, depois de 1 ano inteiro, estava deixando alguma coisa ir. Minha mãe veio nos visitar no fim daquele mês. Chegou de manhã cedo, como ela fazia todas as coisas, sem anúncio desnecessário, sem drama, com uma trouxa de comida que tinha feito em casa, porque era o jeito dela de dizer que estava pensando em mim, sem precisar usar as palavras. Sebastião a recebeu na varanda com educação genuína, não a educação performática de quem está tentando impressionar, mas a educação natural de homem criado com respeito por gente mais velha. Minha mãe o avaliou com aquele olhar dela de segundos que valiam hora. Depois me olhou. Não disse nada, mas havia no olhar dela uma qualidade que eu reconhecia. Não era aprovação exatamente, era reconhecimento. De mulher que viveu suficiente para saber a diferença entre homem que vai e homem que fica. Entre situação que vai afundar e situação que tem base. Ficou o dia inteiro. Sentou com Mateus no quintal e deixou ele mostrar os carrinhos vermelhos com toda a seriedade que o assunto merecia. E ela tratou o assunto com a seriedade que ele merecia, que foi o jeito mais rápido de conquistar Mateus que eu tinha visto até então. Segurou Ruth enquanto eu ajudava Sebastião com o almoço. Pela primeira vez, cozinhamos juntos, sem planejamento. Só os dois na cozinha grande com o fogão a lenha e o caderno de receitas de Helena aberto na bancada. E havia naquilo alguma coisa que era simultaneamente estranha e natural. Os dois aprendendo os movimentos um do outro, sem precisar falar muito, porque cozinha é linguagem que a gente aprende pelo gesto.
Quando minha mãe foi embora no fim da tarde, ela me abraçou na porteira. Não era mulher de abraço longo. Esse foi. Você está bem? Ela disse no meu ouvido. Não como verificação de protocolo, como pergunta real. Pensei antes de responder. Não estava sem dor. A dor de Toninho existia. Ia existir sempre, do jeito que saudade de pessoa amada não some, mas vai mudando de forma com o tempo. De faca vira pedra, de pedra vira peso que você aprende a equilibrar, e um dia você percebe que o peso virou parte de você e que você está carregando ele e andando ao mesmo tempo. Não estava sem medo, medo do futuro incerto, medo de sentir demais por homem que eu mal conhecia, medo de Ruth crescer num lugar e num arranjo que eu tinha aceitado por necessidade e que estava virando outra coisa que eu não tinha nome certo ainda. Mas havia alguma coisa que não estava lá há meses, havia direção. Estou, eu disse, não do jeito que eu planejei, mas estou. Ela me olhou por um momento com aqueles olhos dela que sempre viram mais do que eu queria mostrar. Toninho ia querer que você estivesse, ela disse, baixo. Simples, sem drama. Fiquei com ela na porteira até a poeira da estrada sumir atrás do carro que a trouxera. Depois me virei para a fazenda. O sol estava baixo, a sombra do pé de manga comprida no terreiro, e de dentro da casa vinha o barulho de Mateus chamando o pai com aquela voz de 2 anos que não conhece volume intermediário, e a voz de Sebastião respondendo, e Ruth fazendo o som que fazia quando estava satisfeita e acordada, e olhando o mundo com aquela seriedade dela que eu amava mais do que conseguia dizer. Sons de casa, sons de coisa viva. Entrei. Capítulo 6. O que se constrói com o que sobrou. Tem uma coisa que o luto não te avisa quando chega. Ele avisa sobre a dor. Essa você espera. Essa você sente antes mesmo de começar. Porque a antecipação da perda já é perda. Avisa sobre o vazio, sobre o silêncio do lado errado da cama, sobre os hábitos que continuam sem a pessoa que os motivava. Avisa, de certa forma, sobre o cansaço, aquele cansaço profundo de quem está carregando peso invisível que ninguém mais enxerga, mas que está lá, constante, todos os dias. O que o luto não avisa é sobre a culpa de continuar, não a culpa de ter feito algo errado. A outra, a culpa silenciosa e sem lógica de quem está vivo quando a pessoa amada não está, de quem ri numa tarde qualquer e no segundo seguinte sente aquele aperto de quem acabou de trair alguém, de quem começa a sentir alguma coisa por outra pessoa e passa noites inteiras se perguntando se isso é abandono, ou se é sobrevivência, ou se existe diferença entre os dois. Eu passei por essa culpa. Não de uma vez, de noite em noite, de momento em momento, cada vez que eu percebia que estava prestando atenção em Sebastião, de um jeito que ia além do necessário, cada vez que o dia na fazenda passava, e eu ia dormir com uma sensação que não era só exaustão, mas era também, enterrado embaixo de tudo, algo que se parecia perigosamente com contentamento. Contentamento parecia traição. Conversei com Toninho sobre isso, não literalmente, não do jeito que os passos no corredor eram conversa. Do jeito interno, aquele diálogo que a gente tem com pessoa amada morta que não é loucura, é memória funcionando como interlocutor, é você usando o que conhecia da pessoa para imaginar o que ela diria se pudesse dizer. Toninho teria dito, para com isso, Marina, você sabe que eu não quero isso para você. Eu sabia, mas saber e sentir são coisas diferentes, e sentir levou mais tempo. O tempo foi passando da forma que tempo passa quando a vida encontra ritmo, não devagar nem rápido, mas com aquela continuidade que você só percebe olhando para trás. Quando você vê que entre o ponto onde estava e o ponto onde está, existe uma distância que não parecia possível quando você estava no começo. 2 meses, 3. Ruth cresceu com a velocidade que bebê cresce nos primeiros meses. Aquela velocidade que parece impossível de fora, mas que quando você está dentro, parece ao mesmo tempo rápida demais e natural. Porque cada fase prepara a próxima, e quando a próxima chega, parece que sempre foi assim.
Começou a reconhecer rostos com preferência. O meu, naturalmente. Meu era o rosto do leite e do colo, e da voz que ela ouvia desde dentro, o rosto mais antigo do mundo dela. Mas havia outros. Minha mãe, quando visitava. E Sebastião. Sebastião, que tinha passado de homem que ela observava com seriedade para homem que ela procurava com os olhos quando entrava no cômodo, que ela esticava os braços quando via, que ela guardava os sorrisos mais abertos. Crianças pequenas não têm protocolo, não têm a camada de cautela que adulto desenvolve depois de ser decepcionado vezes suficientes. Elas simplesmente sentem e mostram, sem filtro, sem estratégia, sem se perguntar se é cedo demais ou se vai parecer fraqueza. Ruth tinha decidido que gostava de Sebastião, e Sebastião, que eu via mudando semana a semana, que eu via aprendendo de volta a estar presente de um jeito que a culpa tinha tirado dele por um ano. Sebastião tinha decidido o mesmo. Mateus, nesse processo todo, foi o mais simples dos quatro. Mateus tinha 2 anos. 2 anos não tem passado complicado o suficiente para ter resistência ao presente. Ruth apareceu na vida dele como fato, como Sebastião me apareceu na fazenda como fato, e Mateus absorveu os fatos com aquela eficiência de criança que ainda não aprendeu que podia questionar. Numa manhã, enquanto eu dava banho em Ruth na bacia de plástico que Sebastião tinha comprado na cidade, Mateus veio até a borda, ficou me observando a operação com seriedade e depois disse com aquela voz grave e direta de 2 anos: "Ela é minha irmã?" Parei. Olhei para ele. Olhei para Ruth, que estava com cara de quem estava aprovando o banho morno. "Por que você pergunta?" Eu disse, comprando tempo para pensar. "Por que mora aqui?" Ele disse. Como se fosse a lógica mais óbvia do mundo, e talvez fosse para os 2 anos dele. Fui honesta com ele da forma que se é honesto com 2 anos. Simples, direta, sem complicação desnecessária. "É quase isso", eu disse. "É sua amiga que mora com você." Ele considerou por um momento. "Amiga irmã", ele disse com aquela autoridade de criança que decidiu a terminologia e ponto final. "Amiga irmã", eu concordei. Ele foi embora satisfeito com a resolução. Ruth me olhou como se tivesse acompanhado a conversa e aprovado o resultado. Sebastião estava na porta. Não sei há quanto tempo. Não o ouvi chegar. Me olhou com aquele olhar dele que eu tinha aprendido a ler, que não era mais tão difícil de ler como no começo. Havia nele algo que se parecia com o começo de um sorriso, não completamente formado, mas começando. A conversa que precisávamos ter chegou numa noite de chuva. Chuva no sertão, quando finalmente chega, é evento. Não garoa, não chuvisco, mas pancada de verdade que vem com vento e com trovão e com aquele cheiro de terra molhada que é um dos cheiros mais antigos e mais honestos do mundo. Cheiro de coisa que estava seca e finalmente recebeu o que precisava. As crianças dormiam. A chuva batia no telhado com aquela insistência que chuva forte tem. Eu estava na sala com a última parte do caderno de receitas de Helena. Não as receitas, as páginas em branco do final que eu tinha começado a usar para anotar as minhas, porque Helena tinha deixado espaço como se soubesse que o caderno ia continuar depois dela. Sebastião veio sentar do lado oposto do sofá. Ficamos um tempo só ouvindo a chuva. "Preciso te contar uma coisa", ele disse por fim. Olhei para ele. A voz tinha aquela qualidade de antes de coisa importante. Não grave de má notícia, mas séria de verdade, que estava sendo organizada para ser dita direito. "Quando você chegou", ele disse, "eu estava procurando alguém para cuidar da casa e do Mateus. Era o que eu disse e era o que eu achava que queria." Parou. Olhou para as mãos. "Mas tinha outra coisa que eu não disse porque não sabia ainda que era verdade." Esperei. Eu estava tentando cumprir o que Helena pediu na carta. Me olhou. Ela pediu que eu deixasse entrar. Eu sabia da carta. Não sabia onde estava. Não conseguia abrir o quarto para procurar. Mas eu sabia que ela tinha escrito porque era o jeito dela. E eu sabia o que ela teria dito. Uma pausa. "Então, quando ouvi falar de você, mulher sozinha, com bebê, precisando de lugar, alguma coisa disse que era hora. Não de recomeçar do jeito que casamento novo é recomeço.
de tentar fazer o que ela pediu, de deixar entrar. Fiquei quieta. Estou dizendo isso porque você merece saber que não foi só acordo desde o começo da minha parte. Sustentou o olhar. E porque agora é mais do que tentar cumprir o que ela pediu. Agora é o que eu quero por conta própria. A chuva batia no telhado. Pensei em Helena, não com a estranheza de antes, não com aquela qualidade de presença não resolvida que a casa tinha nos primeiros dias. Pensei nela como pessoa, como mulher que tinha enchido aquela casa com bordado e caderno de receitas e retratos, e amor específico pelo marido e pelo filho, e que antes de ir tinha tido clareza suficiente para escrever carta dizendo que amor não era aprisionamento, que amor de verdade pede continuidade para quem fica. Pensei em Toninho, no beijo pela metade, e em tudo que tinha aprendido com aquele beijo pela metade sobre não deixar para o depois o que pode ser dado agora. Pensei em Ruth, que tinha 4 meses quando eu tinha chegado naquela fazenda e que agora estava dormindo no quarto com a segurança de bebê que não sabe o que é instabilidade porque nunca sentiu. Pensei em mim, Marina, que tinha chegado com mala e medo e filho no colo, e a única coisa que havia para oferecer era presença e trabalho e a teimosia de quem não para porque não tem a opção de parar. Marina, que não se via como vítima, mesmo quando tinha todo o direito, que não chamava de derrota o que era só a pause forçada, que tinha entrado numa fazenda estranha com chave trancada e passos no corredor e tinha ficado não porque não tinha medo, mas porque medo não era motivo suficiente para ir. Eu sei que você ainda carrega Toninho, Sebastião disse. A voz estava quieta, sem exigência. Não estou pedindo que você pare de carregar. Só estou dizendo que tem espaço aqui, se você quiser. Uma pausa. Para você e para Ruth, não como acordo, como família. Família. A palavra chegou com um peso que não era pesado. Era o peso de coisa que tem substância, que ocupa espaço real porque é real. Você sabe que não vai ser simples, eu disse. Não como aviso, como honestidade. Eu tenho dor que não acabou. Você tem culpa que ainda está sendo resolvida. Tem 2 filhos pequenos que precisam de estabilidade que a gente ainda está aprendendo a oferecer. Olhei para ele. Não vai ser história bonita de começo ao fim. Não quero história bonita, ele disse. Quero história verdadeira. Ficamos olhando um para o outro por um momento. A chuva foi diminuindo, não parando de vez, só aliviando. Aquela fase da pancada quando o mais intenso passou e o que fica é a chuva mais gentil. A que vai durar até de manhã e que vai deixar a terra molhada e o cheiro de verde que vem depois. Então, tudo bem, eu disse. Não foi declaração dramática. Não teve o peso de coisa que resolve tudo de uma vez, porque nada resolve tudo de uma vez. Foi só o que era. 2 adultos que tinham chegado ao mesmo lugar por caminhos diferentes, que tinham perdido coisas que não podiam ser substituídas, que tinham encontrado um ao outro no meio das perdas e que tinham decidido, com os olhos abertos para as dificuldades, que o que estava sendo construído valia o esforço de construir. Sebastião estendeu a mão. Não para aperto de negócio, mas com a palma para cima, aberta, do jeito que se estende mão para a pessoa que você está convidando a ficar, não para a pessoa que você está fechando acordo. Coloquei a minha na dele. Ficamos assim por um momento, com a chuva no telhado e as crianças dormindo, e a casa em volta fazendo os sons que casa faz quando está sendo habitada de verdade. A primavera chegou 2 meses depois. No sertão, primavera não é a estação do calendário, é do clima, é quando a chuva que chegou foi suficiente para acordar o que estava dormindo e o verde começa a aparecer nas bordas das coisas, primeiro tímido, depois com aquela insistência de coisa que estava esperando só pela condição certa. O pé de manga no quintal estava carregado. Sebastião disse que todo ano era assim depois da primeira chuva boa. Como se a árvore guardasse energia durante a seca inteira para gastar tudo quando a água chegava. Mateus descobriu as mangas. Passou uma semana inteira pedindo manga em toda refeição, no lanche, fora do horário de refeição, como estratégia de abertura de qualquer negociação com adulto.
Sebastião cedeu mais do que devia. Eu via isso e não dizia nada porque havia no ceder dele uma qualidade que não era fraqueza. Era prazer de pai que estava aprendendo de novo que ceder às vezes é o jeito certo de estar presente. Ruth estava engatinhando. Não bem ainda, o movimento era mais arrastar do que gatinhar de verdade, aquela fase intermediária de criança que descobriu que pode se deslocar, mas ainda está negociando com o próprio corpo a mecânica correta. Mas ia. Com determinação que me fazia rir toda vez, porque era determinação que eu reconhecia, aquela teimosia de quem não aceita que o obstáculo é permanente. Sebastião a colocava no chão da sala toda a tarde e ficava sentado 1 metro à frente dela, braços abertos, esperando. E Ruth ia, devagar, com esforço, tombando às vezes e recomeçando com aquela impaciência de bebê que não sabe ainda que frustração é opção, indo em direção a ele com aquela fixidez de quem tem destino claro. Eu ficava na porta olhando, não com melancolia, com aquela coisa mais quieta que melancolia, mais completa. Havia naquela cena minha filha engatinhando em direção a homem que não era o pai dela, no quintal de fazenda onde eu tinha chegado com medo e necessidade, com a sombra do pé de manga no chão e o cheiro de terra molhada ainda no ar. Havia nela alguma coisa que não era o que eu tinha planejado para minha vida. Era melhor do que o que eu tinha planejado, não porque era mais fácil. Não porque era sem dor, mas porque era real, construído com o que sobrou depois que tudo desmoronou, feito de perda e de necessidade, e de 2 adultos que decidiram que o que estava sendo construído valia mais do que o medo de construir. No dia em que Ruth deu os primeiros passos de verdade, 7 meses, um domingo de manhã, agarrada na calça de Sebastião e depois soltando e ficando em pé por 3 segundos antes de sentar no chão com aquele olhar de quem está processando o que acabou de fazer, eu escrevi no caderno de receitas de Helena, não receita, uma nota. Nas páginas em branco do final, na letra que ia ficando mais minha com o tempo, enquanto o caderno ia virando mais nosso do que só dela. Escrevi: Helena, sua casa está de pé, seu filho está bem, seu marido está aprendendo a sorrir de novo. Eu sei que você não me pediu para cuidar disso, mas aqui estou, e faço o melhor que posso com o que trouxe e com o que encontrei. Não vim para tomar o lugar de ninguém. Aprendi que lugar não se toma, se constrói, e o meu aqui ainda está sendo construído tijolo por tijolo. Obrigada pela chave. Marina, fechei o caderno. Fui para o quintal onde Sebastião estava com as crianças. Mateus corria em volta do pé de manga com aquela energia de quase 3 anos, que parece não ter limite físico. Ruth estava no colo de Sebastião, com a mão agarrada no dedo indicador dele, como fazia desde o começo, olhando para o irmão correr com aquela seriedade dela que era, eu tinha aprendido, a forma dela de prestar atenção total. Sebastião me viu chegar. Me olhou com aquele olhar que eu não precisava mais decifrar, porque tinha aprendido a língua dele. Aquele olhar que era pergunta e resposta ao mesmo tempo, que dizia, está tudo bem, e perguntava, está tudo bem, com a mesma expressão. Me sentei do lado dele no banco de madeira velho da varanda dos fundos. Ele não perguntou onde eu tinha estado. Não perguntou o que eu tinha feito. Ficou do lado como ficava, com Ruth no colo e Mateus no terreiro e o pé de manga velho jogando sombra generosa sobre os 4. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo quando tinha todo o direito. Mesmo quando Março me tirou Toninho e a sogra me tirou a casa e a seca ameaçou tirar tudo o mais. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome, não por orgulho tolo e não por negação da dor, mas porque vítima para. E eu não pude parar. Ruth não me deixou parar. E não parar me trouxe até aqui. Até banco de madeira velho em varanda de fazenda com cheiro de terra molhada. Até criança correndo em volta de pé de manga, até homem do lado que tinha aprendido de novo que presente é lugar possível de se viver, até filha no colo alheio com a mão agarrada no dedo de quem ela havia decidido, com a simplicidade soberana de bebê, que era seguro.
Não era o que eu teria escolhido se pudesse ter escolhido tudo. Era o que a vida construiu com o que sobrou quando o que eu tinha planejado desmoronou. E descobri, da forma que só se descobre vivendo, não antes, que às vezes o que a vida constrói com os cacos é mais sólido do que o que a gente constrói com o plano inteiro. Porque cacos você conhece pelo avesso. Você sabe onde quebrou, sabe o que aguentou antes de quebrar, sabe onde é forte e onde é frágil. E quando você constrói sabendo isso, constrói diferente. Constrói com atenção. Construímos com atenção. À noite, depois que as crianças dormiram, fui até o quarto de Helena. A porta estava aberta, como tinha ficado desde aquela noite. O cheiro de perfume era quase imperceptível agora. Não sumido, só integrado, fazendo parte do cheiro da casa, em vez de ser coisa separada e mais forte. Fiquei parada na entrada. Não havia nada diferente. A colcha bordada, os livros, o espelho de moldura entalhada. A caixinha de madeira na escrivaninha onde as cartas estavam e onde Sebastião voltava às vezes para ler, eu sabia, nos dias que eram mais difíceis, nos dias que a culpa tentava voltar com mais força do que ele conseguia manejar sozinho. Olhei para o retrato pequeno que havia na parede. Helena de vestido claro, Mateus recém-nascido no colo, olhos claros direto na câmera, sorriso que chegou no meio. Ele está bem, eu disse em voz baixa. Não para a assombração. Não havia mais assombração. Para a pessoa. Para a mulher que tinha amado aquele homem e aquele filho e que tinha tido clareza suficiente, mesmo morrendo, para escrever que amor de verdade pede continuidade. Desliguei a luz do corredor. Fui para o meu quarto. Ruth dormia com aquela entrega total dela. A respiração pequena e constante que eu tinha aprendido a ouvir como o som mais reconfortante do mundo. Me deitei do lado dela. Fechei os olhos. A fazenda Santa Luzia estava quieta. Quieta do jeito bom. Não o silêncio de coisa reprimida. Não o silêncio de casa que guarda peso demais. O silêncio de lugar que estava em paz com o que tinha sido e com o que estava sendo. Sono veio rápido e fundo. De manhã, o sol ia entrar pelas venezianas em faixas largas que cortavam o corredor. Mateus ia acordar, anunciando ao mundo sua existência com o volume que considerava adequado, que era alto. Ruth ia acordar querendo leite e colo, nessa ordem. Sebastião ia estar na cozinha com o café no fogão porque era o que ele fazia, todo dia, sem que eu precisasse pedir. E eu ia levantar. Como sempre levantei. Como sempre vou levantar, porque é o que se faz, porque Ruth precisa que eu levante, porque descobri ao longo de tudo que perdi e de tudo que encontrou o caminho de volta, porque eu também preciso que eu levante. E porque do lado de lá da cama, numa fazenda de interior, numa estrada de barro do sertão, havia vida esperando. Vida verdadeira, vida construída com o que sobrou. Que é, aprendi, o único tipo de vida que você conhece até os ossos. Fim. Marina ainda mora na fazenda Santa Luzia. Ruth aprendeu a andar com a determinação que nasceu junto com ela. Mateus insiste que são irmãos. Amiga e irmã, ele diz, com a autoridade de quem decidiu e ponto final. Sebastião sorri mais do que antes, que não era difícil de superar, porque antes ele quase não sorria. O caderno de receitas de Helena está quase 100 páginas em branco. Quando acabar, Marina vai comprar outro e vai escrever o nome dela na capa. E embaixo, em letra menor, vai escrever continuação. Fim.